Gálatas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, diz assim o texto sagrado: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por termos acesso à tua bendita palavra essa que fora preservada pelo teu Espírito e mantida de uma forma tal que a revelação que o Senhor tem deixado para nós, pudéssemos, ó Pai, ter aqui acesso, através da iluminação do teu Espírito Santo, conhecermos, ó Pai, a Ti. Somos gratos, ó Pai, somos gratos porque aprova o Senhor revelar-se a nós. Senhor, que Tu possas me usar como instrumento Teu, tão somente como um vaso de barro, para que eu possa edificar a Tua igreja, levar a Tua igreja a conhecer verdades contidas aqui na Tua palavra. Para a Tua igreja eu suplico que o Senhor dê a ela o discernimento do Teu Espírito, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro assim, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Para nós entendermos aqui esta parte do livro dos Gálatas, é importante que nós entendamos o fundo histórico, o motivo que levou Paulo a escrever aqui esta carta. Como nós temos dito, introduziram-se ali nas igrejas, ali da galáxia, alguns falsos mestres, que estavam inquietando ali os convertidos, os cristãos, e deturpando o que Paulo havia ensinado acerca do Evangelho da Graça. Esses falsos mestres, eles ensinavam que a salvação seria alcançada através de guardar a lei, de guardar os mandamentos, que tão somente a graça e ter a fé em Cristo Jesus não era suficiente. Eles então ensinavam que precisavam de estar se circuncidando e também guardando toda a lei para que eles pudessem serem salvos. Isso é importante nós entendermos, porque Paulo ele então escreve essa carta, principalmente essa parte que nós estamos aqui, para rebater esses falsos mestres. Essa parte que nós lemos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, ela pode ser dividida aqui em duas partes. Paulo, ele faz aqui um contraste nessa parte, demonstrando então dois pontos de vistas de duas religiões, a falsa e a verdadeira. Do verso 1 até o verso 6, Paulo ele mostra esse contraste do ponto de vista daqueles que praticam
essas religiões, uma dessas duas religiões. E do verso 7 até o verso 12, Paulo ele mostra esse contraste do ponto de vista daqueles que pregam essas mensagens de uma dessas duas religiões, seja a falsa, seja a verdadeira. Vamos aqui no verso 1. Irmãos, continuem com suas Bíblias abertas, acompanhando conforme nós formos aqui trabalhando esses versos. O verso 1, então, ele começa: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Irmãos, nós não temos aqui uma ordem. O que nós temos aqui é uma afirmação. É como que se Paulo ele quisesse dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A ideia aqui seria de um boi que ele está debaixo de um jugo, e esse jugo então, muito pesado, faz com que ele esteja espremido e deitado ao chão. Ele está subjugado nessa condição de estar sujeito, debaixo desse jugo. Uma vez que ele foi então liberto desse jugo, ele pode então se erguer e ficar novamente em pé. Levítico capítulo 26, verso 13 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. É o que Paulo ele fala aqui, esse é o sentido. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. É o mesmo que estaria acontecendo conosco, uma vez que nós fomos libertos do jugo da lei, no qual nós, pelos nossos esforços, nós não conseguimos atentar e guardar a lei, essa lei que nos condenava devido à nossa desobediência. Mas Paulo ele diz aqui que nós fomos libertos. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não estamos mais debaixo desse jugo, não estamos mais sujeitos à lei. Nós podemos agora ficar firmes nesta liberdade. Ele continua no verso 1. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Foi em Jesus Cristo que a lei ela foi cumprida. Jesus Cristo ele foi condenado em nosso lugar. Ele morreu em virtude dos nossos pecados, para que nós então fôssemos justificados. A condenação que nos traz a paz recaiu sobre ele. Essa condição de hoje estarmos livres, no qual Paulo ele afirma, foi resultado, foi decorrência da libertação que nós tivemos em Cristo. Isso só foi possível porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. É o que Paulo já havia dito no capítulo 3, o verso 13, onde diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em virtude então dessa liberdade que alcançamos em Jesus Cristo, Paulo afirma que nós estamos livres e devíamos continuar nessa condição. Ele continua no verso 1: e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Após então a afirmação, segue-se aqui uma ordem, e essa ordem ela se baseia na afirmação. Em outras palavras, o que Paulo está nos ordenando é o seguinte: permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Visto que nós fomos libertos, visto que nós hoje podemos andar firmes pela graça, em virtude da liberdade que Cristo alcançou por nós ali na cruz do Calvário, ele então exorta a igreja dos Gálatas
que não se deixem ser levados por esses falsos ensinos, desses falsos mestres, que queriam que eles estivessem debaixo do jugo da lei, debaixo das ordenanças, que eles viessem então se circuncidar, mas que eles já alcançaram a liberdade, e deviam então ficar livres, ficar firmes nessa condição de ser aceitos por Deus, não por guardar a lei, mas mediante a fé, através da graça. O verso 1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Do verso 2 até o verso 4, diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Esses falsos mestres, como eu disse, que haviam se introduzido ali entre os irmãos, no meio da igreja, estava transtornando a eles, estava então deturpando esse evangelho da graça e levando os irmãos a voltarem para guardar a lei. Estavam dizendo que era necessário eles se circuncidar. É isso que eles colocam aqui do verso 2 até o verso 3. Em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, mostra o quanto era o ensino deles, como era o ensino deles. Gálatas capítulo 15, do verso 1 e o verso 5 diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Esse então é o protesto de Paulo contra esses falsos ensinos, contra esses falsos mestres que haviam se introduzido ali no meio da igreja e estavam obrigando aos irmãos a guardarem a lei, a circuncidarem, em pretexto que, caso eles assim não o fizessem, não seriam salvos. Então, Paulo aqui ele protesta esse falso ensino. Olha aqui no verso 3 ele diz: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Caso eles viessem a circuncidar, era uma questão deles voltarem à escravidão, e teriam então que estar sujeito a guardar toda a lei. Paulo então ele protesta contra esses falsos ensinos. Eles estavam declarando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, que a justificação, ser então justo diante de Deus, não era alcançado pela fé, mas sim pela guarda da lei. Olha aqui o verso 4, onde ele diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Esse era o ensinamento deles. Eles estavam inquietando lá os cristãos, mostrando que a justificação era através da lei. Paulo então protesta e diz que fez com que isso eles caíssem da graça. Eles estavam separados de Cristo. Verso 4 novamente: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E Paulo então ele é enfático ao mostrar os resultados deste ensinamento. Ele diz no verso 2: Cristo de nada vos aproveitará. No verso 3, está obrigado a guardar toda a lei. E no verso 4, separados estáis de Cristo, da graça tendes caído. É muito importante nós observarmos esse falso ensino e o quanto eles deturpam o verdadeiro evangelho.
Porque as Escrituras é bem clara a nos mostrar que a forma de nós sermos aceitos por Deus, a forma de nós sermos, de voltarmos a termos comunhão com Deus, a única, exclusivamente, através de Cristo Jesus, através da morte de Jesus, através então do que Cristo ele fez por nós, pagando a nossa ofensa devido à nossa desobediência. O único meio de sermos aceitos por Deus é em Jesus Cristo. João, capítulo 14, verso 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos, capítulo 4, verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. Este é o único meio, é a única forma de nós sermos aceitos por Deus, de nós sermos justificados e termos então acesso ao trono de Deus, através de Jesus Cristo. Ele então foi condenado em nosso lugar, pagando então o preço pela nossa desobediência. E a única forma é pela graça, pela fé. E isso estava sendo deturpado por esses falsos mestres. E Paulo então, ele traz aqui essas consequências, a consequência que estava levando eles de saírem da graça e de voltar a se circuncidarem. Ele diz: Cristo de nada vos aproveitará, verso 2. O verso 3, está obrigado a guardar toda a lei. E o verso 4, separados estáis de Cristo, da graça tendes caído. O verso 5, Paulo diz: porque nós, até esse momento, Paulo ele estava ali advertindo os irmãos acerca do perigo deles de deixarem esse evangelho da graça através da fé, mas agora ele inclui a si mesmo como esses verdadeiros crentes, como aqueles que estão guardando o evangelho, permaneceram no evangelho verdadeiro. Ele se inclui como um desses. Ele fala: porque nós, pelo Espírito da fé. Pelo Espírito da fé é o mesmo que dizer que a vida cristã não é somente uma vida de fé, mas também uma vida no Espírito, visto que é o Espírito Santo que habita em nós, que ele produz as boas obras do amor, como Paulo ele vai falar aqui no verso 22 e no verso 23. Então ele diz: porque nós, pelo Espírito da fé. A vida cristã, ela também é uma vida do Espírito, esse Espírito que trabalha em nossas vidas, nos transformando de glória em glória, que faz com que os frutos dele sejam evidenciados em nós. Então a vida cristã, além de ser uma vida na fé, mas também é uma vida no Espírito, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Isso é interessante aqui, aguardamos a esperança da justiça. O que nós estamos aguardando pela fé é chamado de esperança. Entenda, nós não temos que trabalhar, nós não temos que praticar alguma obra, nós não temos que nos esforçar para alcançarmos o céu, para alcançarmos a glória. Isso nós alcançamos a partir da fé, a glorificação, que é o ato final da nossa salvação, ele é alcançado pela graça, assim mesmo que o ato inicial da nossa salvação, que é a justificação, também deu-se nisso pela graça. Todo esse processo de salvação, ele é através da graça. E Paulo, ele diz aqui no verso 5, aguardamos a esperança da justiça. O que nós estamos aguardando, que é o céu, nós aguardamos pela fé, nós aguardamos, mas isso que é chamado de esperança, é algo que nós aguardamos com a convicção que já alcançamos.
é uma fé, mas é uma fé solidificada na palavra de Deus. É uma fé no qual nós já concretizamos a nossa esperança. É algo que já se tornou realidade em nós, ainda que não seja palpável, tangível, mas por ser verdadeiro aquele que prometeu, nós temos então a convicção que já alcançamos. 1 João, capítulo 5, verso 13, diz: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Nós esperamos pela fé, como já tendo alcançado, confiado apenas no Senhor Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 5, verso 13, diz: já tendes a vida eterna. A vida eterna não será alcançada, nós já temos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós, os nossos nomes já estão escritos no livro da vida eterna. Nós já somos chamados filhos de Deus. A vida eterna não é uma esperança no qual nós iremos alcançar, mas já somos participantes do céu. Nós já temos essa herança, já tendes a vida eterna. Hebreus, capítulo 11, verso 16 diz: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A cidade no qual nós vamos morar, ela já foi preparada, já foi construída, já está lá à nossa espera. Nós já somos cidadãos dos céus, nós já temos a vida eterna em uma cidade que já foi preparada para nós. Então, essa nossa esperança é uma esperança já alcançada, é uma esperança no qual já está firmada na palavra de Deus, de um Deus que não pode mentir. Verso 5: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O que nós estamos aguardando é chamado então de esperança. Nós esperamos pela fé, não temos que trabalhar, não temos que praticar obras, nós alcançamos pela fé, pela nossa esperança, pela nossa crença no Senhor Jesus Cristo. O verso 6: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão pode melhorar o nosso status ou a nossa posição diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Tudo de que nós necessitamos, a fim de nós sermos aceitos por Deus, é estarmos em Cristo. E nós estamos em Cristo pela fé. Olha o que diz aqui o verso 6: porque em Jesus Cristo, mas sim pela fé. Em Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus, em Jesus Cristo, e isto através da fé. Ele continua, que opera pelo amor. A fé que nos salva é uma fé que opera, ela resulta então em amor. Agora do verso 7 até o verso 2, Paulo ele muda o seu contraste, onde ele está fazendo um contraste em relação àqueles que praticam então uma dessas duas religiões. Agora ele faz o contraste do ponto de vista daqueles que pregam uma dessas duas religiões, seja a falsa ou seja então a verdadeira. Ele começa então no verso 7 dizendo: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção aqui onde ele fala, né? Corrieis bem. Esse correr bem
diz respeito ao nosso comportamento enquanto cristão, diz respeito ao nosso evangelho no qual nós praticamos, ou seja, a nossa cristandade, o nosso cristianismo, o nosso viver enquanto servimos a Deus. E observe que correr bem não é simplesmente crer na verdade, mas é também obedecer à verdade. Paulo aqui, ele aplica a fé ao comportamento. O que nós podemos aprender é o que nós cremos e o que nós, conforme nós nos comportamos, é a mesma coisa. Isso que Paulo ele diz aqui: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A fé e o nosso comportamento é a mesma coisa, um depende do outro, porque o nosso comportamento é resultado da nossa fé. Tendo como base as verdades no qual nós cremos, isso resulta na nossa doutrina, no nosso comportamento. É porque nós temos a fé que o nosso Deus, ele é Espírito, então o nosso comportamento aqui, que nos leva a nós adorarmos a Deus, resulta em adorarmos a Ele em Espírito e em verdade. A fé, o nosso comportamento é resultado da nossa fé, e a nossa fé é resultado também do nosso comportamento. No que nós, conforme nós nos comportamos, é resultado da nossa fé, e em que nós cremos, assim também nós nos comportamos. Comportar-se, vivenciar, a forma como que você desenvolve a sua vida cristã, é resultado da sua fé, e em que você crê, faz com que você se comporte, tendo como base a sua fé. As duas coisas, elas devem andar junto. As duas coisas para Paulo é a mesma coisa, fé e comportamento. Você não pode crer em algo e ter um comportamento diferente do que você crê. Se você crê que seu Deus ele é santo, você deve ter um comportamento santo, de acordo com a sua fé, de acordo com o que você crê. Crer e comportar-se deve ser a mesma coisa. O que Paulo ele diz aqui no verso 7: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? No verso 8 ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Os falsos mestres, eles estavam ali persuadindo aos irmãos da galáxia para que eles deixassem o evangelho da graça, para que eles guardassem a lei, para que eles viessem então a se circuncidar. Paulo ele diz que essa persuasão, esse ensinamento, esses ensinos não vinha de Deus, visto que Deus, na verdade, não estava chamando a eles para obedecer a lei, mas Deus estava chamando eles para viver uma comunhão com Deus pela fé, através da graça. Olha aqui, Gálatas, capítulo 1, o verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça, de Cristo para outro evangelho. Então, esta persuasão por parte ali dos falsos mestres, que estavam obrigando eles a guardar a lei, não vem de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Deus nos chamou à sua graça. Ele continua no verso 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse era um provérbio bem conhecido ali entre eles, e o ensino é que mostra que esses falsos ensinos, que essas persuasões por parte desses falsos mestres, já havia contaminado toda a igreja. E Paulo então mostra aqui toda a sua preocupação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esses ensinamentos falsos, esses ensinos, estavam ali persuadindo a eles, e estava já transbordando, já estava atingindo quase toda a igreja. Ele diz agora no verso 10: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis,
mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo aqui, ele está completamente certo de que o erro, ele não iria triunfar, mas os Gálatas, eles iriam realmente repensar, eles iriam considerar a exortação que Paulo estava dando a eles, acerca deles deixarem esses ensinos falsos e voltarem para a graça. Paulo, ele estava convicto que os Gálatas iriam repensar essa exortação dele, e esses falsos mestres que estavam persuadindo a eles pelo erro, não importa o quão importante eles eram, mas eles seriam então condenados por Deus. Ele diz: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Paulo estava confiando que não haveria outro sentimento, mas seria este o que ele esperava ali da igreja do Gálatas, que aquele que vos inquieta, não importa o quão importante eles eram, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ele seria então condenado, ele estaria debaixo da justiça de Deus. Ele diz no verso 11: eu, porém. Paulo agora deixa de lado os falsos mestres que estavam persuadindo a eles com esses falsos ensinos, e ele diz: eu sou o verdadeiro mestre, eu na verdade trouxe para vocês o evangelho verdadeiro. E Paulo então ele se coloca como o mestre no qual eles deveriam confiar nele. Olha, eu porém, diferente desses falsos mestres que estão persuadindo a vocês, eu porém é o que trago para vocês o verdadeiro evangelho. Ele continua no verso 11: eu porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão. O que dá a entender é que esses falsos mestres, eles estavam também dizendo que Paulo estava ensinando a circuncisão, que a questão deles circuncidarem era uma prática também ensinada por Paulo. Eles estavam mentindo quanto a esse falso ensino, dizendo que era Paulo também que queria que eles circuncidassem. Então Paulo está aqui se defendendo. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Ele está dizendo: se eu pregasse a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Visto que a perseguição não é em relação àqueles que estão pregando sobre a lei, para guardar a lei, para guardar a circuncisão. Quem estava sendo perseguido era aquele que estava pregando o evangelho da graça, que estava fazendo com que os judeus saíssem do jugo da escravidão. Então ele está dizendo: olha, uma prova de que eu não estou pregando a circuncisão é o fato de eu estar sendo perseguido, visto que a perseguição é uma característica do verdadeiro cristão. Eu vou repetir: a perseguição é uma característica do verdadeiro cristão. Olha aqui, João, capítulo 15, do verso 19 ao verso 20. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Paulo, então, ele está dizendo aqui no verso 11: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Eu estou sendo perseguido.
E perseguido é a característica do verdadeiro cristão. Eu, na verdade, não estou persuadindo vocês a guardarem a lei, mas eu sou contrário. Eu não estou ensinando a vocês se circuncidarem. Esse ensinamento não vem da minha parte. Como ele era o verdadeiro apóstolo, como ele era o verdadeiro mestre, como quem estava ensinando a verdade da parte de Deus. Ele continua no verso 11: logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Escândalo, do grego, é pedra de tropeço. Esse é o argumento de Paulo, no qual ele está mostrando o seguinte: caso ele estivesse pregando a circuncisão, o escândalo da cruz teria sido aniquilado. Mas pelo contrário, as boas novas de Cristo crucificado continua ainda sendo um escândalo. O que significa que o escândalo da cruz, né? O escândalo da cruz. Porque os homens, eles são soberbos, os homens são arrogantes, os homens eles entendem que para que eles alcancem a salvação, eles entendem que pela sua arrogância, pela sua soberba, eles podem fazer através das suas obras, através dos seus méritos, através então da sua capacidade humana. Paulo ele mostra que na verdade a salvação ela é alcançada pela graça. É um escândalo para os homens, é pela graça, é sem nenhum mérito, é pelo amor de Deus, no qual enviou o seu Filho para morrer por nós. Então isso é um escândalo, porque faz com que os homens caiam da sua soberba, do seu orgulho, da sua arrogância. Isso é um escândalo, porque mostra que para receber o favor de Deus, aprove a Deus nos alcançá-lo pela benevolência dele, pela sua misericórdia, sem nenhum mérito humano. Isso é um escândalo para os homens. É um escândalo, porque alcançamos pela fé, pela bondade, porque Deus, ele decidiu nos amar. Deus, ele decidiu te amar. Isso é um escândalo para o homem. O homem não quer se render, não quer se render ao fato dele ser amado por Deus, sem que ele o mereça, sem que ele tenha feito alguma coisa, mas tão somente pela benevolência, pela misericórdia de Deus. Isso é um escândalo. E Paulo ele diz, se ele pregasse a circuncisão, então ele não deveria ser perseguido, mas ele está sendo perseguido, visto que ele é o verdadeiro mestre. E o escândalo da cruz não está sendo aniquilado, ou seja, continua recebendo o favor de Deus pela graça, pelos méritos de Cristo. Ele continua no verso 12: eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. A palavra aqui cortados no grego, ela tem o significado de mutilados ou castrados. Paulo estava tão preocupado com os males que esses falsos mestres estavam causando ali na igreja, que o sentimento dele era que esses falsos mestres deveriam ser castrados, ou deveriam ser mutilados. Tamanho problema, tamanho erro ele estava ali pregando, e as consequências daquilo estavam afetando a igreja, os males que estavam causando ali a igreja, fazendo com que eles saíssem da graça, fazendo com que eles voltassem à escravidão da lei. Paulo então ele diz que quereria que eles fossem cortados, ou seja, mutilados ou castrados, aqueles que estavam então inquietando, aqueles que estavam trazendo falsos ensinos para a igreja. O que eu quero que nós entendamos, que quando Paulo ele diz isso, na verdade ele não mostra aqui uma revolta, ele não mostra aqui um descontrole emocional. Paulo, ao fazer isso, ele o faz em virtude do zelo que ele estava tendo pela igreja. Era o seu zelo, era o amor que ele tinha pela igreja, pelos cristãos, no qual ele estava sofrendo dores de parto, assim que Cristo estava sendo formado neles.
o amor que ele tinha pela igreja, o zelo que ele tinha tamanho, por isso então ele mostrou todo o seu desejo. Não foi aqui um descontrole emocional, mas sim o zelo que ele tinha pela igreja. Diante então desse texto, temos aqui algumas lições que nós podemos tirar. A primeira lição: fomos libertos, que permaneçamos na liberdade. Cristo nos libertou, Cristo lhe pagou o preço, ele nos resgatou, fazendo-se então maldito em nosso lugar. Nós somos livres, que você possa permanecer nessa liberdade, não se sujeite a regras estabelecidas pelos homens, a regras estabelecidas pelas instituições, pelas denominações. Viva o Evangelho pela graça, se submetendo ao senhorio de Cristo, então somente pelas Escrituras Sagradas. Fomos libertos, que permaneçamos então na liberdade. A segunda verdade que esse texto nos ensina: as Escrituras nos mostram que não existe outra forma de nos achegarmos a Deus, a não ser pelo Evangelho da graça em Jesus Cristo. O único meio de sermos aceitos, reconciliados com Deus, é através do sacrifício que Jesus fez por nós, que possamos aceitá-lo pela fé. Este é o único meio. O terceiro ensino que esse texto nos dá: não temos que trabalhar para alcançar o céu, nós aguardamos-lo pela fé. A esperança no qual nós temos de termos um corpo glorificado, do retorno de Jesus Cristo, de sermos arrebatados ou então ressuscitarmos, depende de quando Jesus ele virá e qual será o nosso estado na sua vinda. Quando então irmos para a glória, nós iremos alcançar pela fé. Aguardamos numa esperança e não aguardamos em trabalho, mas aguardamos pela fé. A quarta lição: tudo de que necessitamos a fim de sermos aceitos por Deus é estar em Cristo, e nós estamos em Cristo pela fé. Quinta lição: a nossa fé e o nosso comportamento devem andar juntos. E a última lição: ser perseguido é a marca de cada cristão verdadeiro. Que Deus nos ajude a nós vivenciarmos um cristianismo que corresponda à nossa fé, e a nossa fé nos leve a termos comportamento que corresponda à nossa crença. Que Deus então nos ajude. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra essa que alimenta a nossa alma, palavra essa, Pai querido, que nos fortalece, palavra essa, Pai querido, que nos ajuda a conhecermos melhor a Ti, que as verdades que nós temos aprendidas sejam escritas em nossos corações, e nelas venhamos permanecer. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, amém.